Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é consciência. Esse tema é um tema que me fascina, que prende minha atenção, tanto em livros como palestras, vídeos, filmes. Entrou esse tema, atrai minha total atenção. E eu há muitos anos que eu leio, vejo, assisto sobre isso, eu resolvi preparar esse vídeo. E para isso fiz um roteirinho aqui, para poder abranger de forma mais clara o tema. Eu vou falar sobre consciência no dicionário que diz, vou falar sobre um livro que me deu a inspiração, vou falar qual a relação da consciência com a energia, consciência com o corpo, vou falar da consciência em relação ao espaço, a consciência em relação ao tempo e a consciência na criação da nossa realidade, tá? Vou falar primeiro do dicionário. Eu fui procurar a palavra consciência no dicionário, 3 páginas, para ver que a coisa, até para explicar o que é consciência, é complicado. E eu fiz algumas separações que interessam para mim. São 13 definições de consciência. A fonte é o dicionário eletrônico do Google. Quem quiser ler para se aprofundar melhor é interessante. A primeira definição, ela me interessa, eu até marquei ela. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Tem outras que falam de valores morais e tem uma outra que fala de conjunto de ideias. Estou resumindo os tópicos. Outra fala de formar convicção, outra fala de entendimento acerca de um tema ou ideia, outra fala como o ser humano como um ser pensante, outra fala sobre ética, envolve a ética na definição da consciência. Aí entra na parte da filosofia. Faculdade por meio da qual o ser humano se apercebe daquilo que se passa dentro dele ou fora dele, no seu exterior. Aí vem uma filosofia cartesiana, que é de Descartes, quem quiser ler é interessante. Depois eles falam sobre Nietzsche. Depois na área da medicina, ou seja, perder a consciência, desmaiar. Depois na área da psicologia, de novo, na parte da percepção. Da psicologia de novo não, agora foi filosofia, agora psicologia. A percepção, depois fase subjetiva de uma parte de processos físicos. Então tá aqui, para se aprofundar melhor. Agora um livro que me deu essa inspiração para esse vídeo é esse aqui, ó. Poderes Inexplicáveis após a Experiência de Quase Morte. A autora é Deborah Diamond. Essa Deborah Diamond é uma historiadora de arte, ou seja, ela interessa para ela as artes antigas. E ela despertou uma grande mediunidade. Então, associado uma coisa a outra, ela escreveu esse livro. Experiência de Quase Morte é a famosa EQM, ou seja, a pessoa morre por alguns instantes e relata coisas que viu. Isso é básico em todo livro. Agora, esse livro tem uma pegada diferente, porque muitos retornam, foi aí que atraiu essa autora, muitos retornam com habilidades especiais na linha de arte, das artes, da música e etc. E despertou nela essa parte das artes. Então ela foi atrás. E lá, nas regiões onde ela foi tentar trabalho e tentar alcançar essas pessoas com esse retorno magnífico que mudou a vida delas, ela trabalhou como uma agente de cura, eles chamam lá. É uma tradução que eles deram, enfim. Quem quiser ler esse livro vai se aprofundar melhor. Onde 2 em específico relatam pinturas em poucas cores e com inspirações diárias de obras de arte fantásticas. E ela, como era médium,
ela pergunta para esse indivíduo, num transe, numa regressão, e o mundo espiritual fala com ela. Alguma entidade, algum espírito superior, conta para ela o que aconteceu com aquele indivíduo. E inexplicavelmente, vamos dizer assim, ou explicavelmente, para quem acredita plenamente, esses dois indivíduos viveram na época dos Neandertales. O Neandertal ele foi uma civilização antiga, pré-humana, em que se especializou em ferramentas, em artes, em cavernas. E qual é a particularidade que eles tinham? Eles faziam artes com subjetividade. O que vem a ser isso? É aquela arte que você olha, aquela pintura, aquela gravura, e ela te remete a uma série de informações. Embora seja ela muito simples e de poucas cores, sem muita elaboração. Foi isso que atraiu ela. E ela descobriu com isso que a consciência nossa, ela está num pequeno estágio aqui no nosso corpo, na nossa matéria, e ela viaja, considerando aqui só o nosso planeta, em várias épocas do nosso passado. Tá? Então esse livro me remeteu a isso. E eu fiquei inspirado a escrever, a fazer esse vídeo. Tá, agora eu vou falar da consciência em relação à energia e o corpo. Para isso eu preciso pegar, como eu gosto sempre de colocar ciência no meio, o universo, vocês sabem, ele é composto por uma série de leis e de fórmulas. Eu vou pegar uma lei e uma fórmula para me ajudar, o meu conceito de consciência, ajudar a explicar ela, tá? Como que é o desdobramento da consciência. Vamos lá. Eu vou pegar aquela famosa E igual a mc ao quadrado. Albert Einstein desenvolveu essa fórmula, onde ele relaciona a energia com a massa. O que é isso? Eu vou explicar bem simples para você entender, senão não adianta eu avançar. Você compra uma plantinha, um vasinho, uma plantinha pequenininha. Aí o que acontece? Eu não tenho nenhum aqui, mas dá para vocês imaginarem. Você coloca lá no beiral do seu vitrô na cozinha e vai aguando 2 dias, 3 dias, enfim. Dependendo da umidade do ar, você vai aguando. E ela vai se desenvolvendo. Tem muitas até que dão pimentinha, outras dão frutinha, limão, enfim, sei lá. Tem vasos e conseguem. Ela fica enorme. De repente o vaso era desse tamanho, a plantinha era assim, e ela acaba ficando 3, 4 vezes, não só de área, como de volume do vaso. Se você for olhar lá dentro do vaso, a terra continua no mesmo nível. Embora a raiz também tenha crescido, embora todo esse conjunto de folhas e hastes e frutos deram um volume que não se explica. De onde veio essa massa criada? Se eu coloquei só água? A fotossíntese é um processo fantástico, extremamente complexo. Os biólogos explicam isso, mas é complexo. O que acontece? Essa fórmula entra. Como que a luz do sol se transforma naquela plantinha, ela desenvolve ela e ela torna matéria. Tá? Então essa fórmula vai explicar isso. Depois eu vou explicar como é que ela vai ser usada para nós. A outra é a primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei? As outras leis não interessam. A primeira lei diz: lei da conservação da energia. Ou seja, num sistema termodinâmico fechado, um sistema qualquer fechado, a energia ela só se modifica, se transforma, mas ela não foge, ela não some, ela não desaparece, ela não é perdida. Exemplo fácil, que todo mundo sabe. Uma bomba de rojão, final de ano, enfim, time favorito ganhou o campeonato, ela estoura. Na hora que ela estoura, ela tem uma massa e um explosivo lá dentro.
Na hora que essa energia contida lá expande, sofre aquela grande explosão, ela transforma, primeiramente que você vê a luz, que a velocidade da luz é muito superior à do som. Essa luz dispõe uma energia luminosa. A outra parte, uma energia sonora. Então aquela bomba, aquela energia da bomba concentrada naquele espaço pequeno, expandiu e se transformou em duas outras energias, que por sua vez vai reverberar numa árvore, num muro, numa parede, ou vai se perder pelo espaço, mas ela não some. Se você conseguisse recolher ela numa engenharia reversa, ela comporia de novo aquele objeto explosivo. Acho que foi claro. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo, quando ele morre, ele segue a mesma lei. Na hora que a gente é só energia, e todo mundo já ouviu falar nisso, e tem certeza que é, porque a gente é 99,99 vazio, eu tenho um vídeo que fala, não vou voltar. A gente é um grande vazio, que é essa energia que está dentro da gente, essa energia eletromagnética, ela compõe uma força nesse microcosmo gigantesca de elétrons que giram, embora vários contornos vazios, ele compõe como se fosse uma massa sólida, mas não é. E na hora que o corpo morre, ele obedece às duas leis. O corpo sai, o espírito sai, os nobres espiritistas chamam de perispírito, e eles carregam com eles um pouco de matéria, quinta essência, quinta essenciada, eles chamam. E essa quinta essenciada é uma matéria etérea, é a parte menor da matéria. Isso vem de Aristóteles, que ele começou com essa narrativa, né, em cima dessa matéria quinta essenciada. E ela leva, a nossa consciência leva essa matéria, certo? E essa consciência, ela não existe sem matéria, não existe consciência sem matéria. Existe matéria sem consciência. A gente vê nas montanhas, nas usinas, mas consciência sem matéria não existe. De cá para lá, não existe. De lá para cá, existe. Não tem consciência que não carregue matéria, ela não consegue. Daí, as colônias que a gente vê. Nosso Lar, quem assistiu o filme, os dois filmes muito bem elaborados, muito bem ilustrados, descobriram isso. Tá? Então, o que acontece? Essa energia, aí ela vai depender do quê? De uma densidade, para saber onde ela vai ficar. Essa densidade quem dá é o nosso coração. Nosso coração é a nossa bússola da alma. Ele é que vai dizer para onde a gente vai. Um coração bom, um coração honesto, um coração digno. Quando eu digo um coração honesto, é porque ele tem uma mente honesta, ele tem condutas honestas, condutas éticas e morais, e fortes paixões a dinheiro, a bens, a filhos, a amores. Enfim, é isso que vai carregar essa quintessência dessa matéria etérea, sutil, junto do perispírito. É a primeira lei da termodinâmica. Ela vai se transformar em outra coisa. Ela saiu do corpo onde ela manifestava. Esse corpo volta com a energia que sobrar, vai compor o material da Terra, que a Terra só te emprestou esse corpo. Ele vai voltar para lá para compor outros corpos. Então esquece o corpo. Tanto é que eu não morro. O meu eu verdadeiro não morre. O seu eu verdadeiro não morre, o eu verdadeiro de todo mundo não morre. Inclusive do seu pet que está aí do seu lado ou talvez não esteja. Também não morre. Agora o meu corpo morre. O seu corpo morre e o corpo do seu pet também morre. Certo? Então tá. O que acontece com essa consciência? Se ela é um corpo muito denso, forte, presa a fortes paixões, ela fica presa aqui, que é o famoso fantasma. Não devia estar aqui. Devia subir.
Agora tem casos piores ainda. Criminosos, contumazes. Eles têm uma massa tão densa que a própria aceleração da gravidade atrai eles para abissais, regiões abissais. Eles descem para regiões abissais e lá eles acham onde o coração deles coloca eles, lá eles vão habitar. Nosso Lar, assista Nosso Lar, onde André Luiz desce em regiões abissais na hora que o coração dele começa a buscar fortes paixões negativas. Tá? Então tá, isso eu já expliquei para vocês, bacana, vamos avançar. Consciência e o espaço. Acontece o seguinte, a nossa consciência não ocupa espaço, por isso que eu fico muito puto da vida quando eu vejo falar em dimensões. Fui para outra dimensão. Que dimensão? Dimensão remete a universos paralelos. A gente está numa teoria onde no microcosmos, a teoria de cordas, teoria de tudo teórico, remete a outras dimensões no microcosmos, que somada dá de 10 a 11. Mas isso nada tem a ver com a gente aqui. A gente só tem 3: profundidade, largura e altura. A gente tem espaço de monte aqui. Para que a gente vai para outra dimensão depois que morre? Meu Deus, não falam isso. Não aceitem quem fala. Escuta, mas não acreditem. Nós temos tanto espaço aqui, para que você precisa de outra dimensão? Se aqui tem espaço de monte. Casa do Pai tem várias moradas. A casa do Pai precisa trocar de universo? A casa do Pai é aqui, é ali, na nossa ponta do nariz, como disse Chico Xavier, da ponta do nariz para frente só existe vida. Só que vida na quintessência, quintessenciada, partícula sutil. Um pouco mais denso ou menos denso, como eu expliquei. Desce, fica ou sobe, aceita. Os amigos que levam para as colônias respectivas, né? Onde o coração, que é a nossa bússola da alma, vai levar, vai dirigir, tá? Então, dimensão é 3 dimensões. O Nosso Lar, nesse filme, para quem não assistiu o 2, achei fantástico, que eles mostram lá um desdobramento da consciência, onde tem um fio, pode ver que tem um fio, quem assistiu o filme vai ver, um fio que ia, descia. A gente via a tampa do planeta no filme, fantástico, porque fiz uma pesquisa, segundo André Luiz, o planeta se encontra a alguma coisa em torno de 50 quilômetros da superfície do planeta. O que seria isso? É uma região chamada de iosfera. Iosfera é a primeira camada da termosfera. Tá? É uma primeira camada. Então, para que eu tenho que ter outra dimensão? Se facilita a vida de todo mundo, ficar perto das moradas onde a gente fica alternando. A gente morre numa morada, nasce na outra morada. Morre na outra morada, nasce na uma morada. E assim a gente vai alternando e vai avançando, vai evoluindo. Então não esquece esse negócio de dimensão. 3 só, tá? Então isso eu queria falar, já falei, beleza, vamos avançar. Consciência em relação ao tempo. Vamos lá. O tempo, na realidade, ele, isoladamente, ele não existe. Ele só existe aqui porque a gente é uma matéria perecível e a gente tem um astro rei, que é o nosso Sol, onde na rotação da Terra ele dá um dia. Então a gente consegue aferir. Os antigos já aprenderam isso. Um dia. A gente tem a Lua, que a rotação dela dá aproximadamente um mês. E a semana nunca ninguém soube quem inventou a semana de 7 dias. É um mistério até hoje. Mas o Sol e a Lua. Imaginemos, logicamente, se não o tivessem, a gente não existiria, não teria vida no planeta. Imagina que se não tivesse a Lua e não tivesse o Sol. Qual é a referência de tempo que a gente teria? Nenhuma. Não haveria referência de tempo, porque não existe o tempo. Albert Einstein diz que o tempo é relativo. A teoria da relatividade dele explica. O que é relativo?
Ele tem duas variáveis, não vou entrar muito para não confundir vocês, mas ele depende da velocidade e depende da gravidade. Quem viu aquele filme Interestelar, lembra que ficou um indivíduo na nave, em cima, e dentro, próximo a um buraco negro, desceu uma equipe. O que aconteceu? Quando eles retornaram, depois de horas, tinha passado anos aqui, tanto é que o cidadão estava velho, cabelo branco. Agora você fala, pô, o tempo passou diferente? Passou. Ele passou diferente, só que para aquela pessoa, aquele tempo, a percepção que ela teve foi a mesma que aquele indivíduo na nave teve, aquela percepção daquele tempo. O lapso temporal para ele foi realmente bem mais longo do que aquele indivíduo que ficou lá. O lapso temporal dele representou exatamente as horas que ele ficou. Só que na hora que você traz um em confronto com o outro, você vê essa disparidade temporal. Então, o tempo existe nessas condições. Ou na velocidade, ou seja, o cidadão sai daqui, ele voa até a próxima Centauri, a primeira estrela próxima da Terra, e volta. Se ele for a metade da velocidade da luz, suponhamos que ele demore 5, 6 anos. Quando ele voltar aqui, às vezes pode ter passado 200 anos, não existe mais tua família. E você ficou mais velho 6 anos. E aqui passou 200, 300 anos. Tá? Essa é a relação do tempo. Tá? E a consciência sobrevive a tudo isso. Por isso que eu tô com um acidente aqui, mas já assumi aqui o controle. Por isso que eu quis falar sobre isso. A consciência resiste a tudo isso. Agora vamos falar do presente, passado e futuro, que é o que a gente vive aqui. O presente, o passado e o futuro, eles se fundem a todo tempo. O tempo que eu estou falando, eu estou fundindo um passado e um futuro, e o presente. O presente, passado e futuro é uma fusão de tempos, onde ele desliza. Presente, passado e futuro. O tempo que eu estou falando, eu já foi futuro, já foi presente e agora é passado. E vai ficando um registro indelével para trás. Vai ficando um registro. Presente, passado, futuro, e vai ficando sempre esse registro. Você avança e o registro vai ficando. Então o que fica é só um registro de passado. E eles vão se fundindo, presente, passado e futuro, ao mesmo tempo, como se fosse um trem. E você tem que acompanhar ele dentro do trem. A nossa vida, ela se passa dentro de um trem. E dentro de um trem você tem que fazer tudo da sua vida. Tá? Agora vamos pensar assim, em termos de consciência, fora do corpo. A consciência, quando ela está no corpo, ela está presa, amarrada, e ela não revela memórias do inconsciente, que nesse caso do livro, ele já foi um Neandertal, e ele, na hora que a consciência, que ele morreu, não ficou com fio, que nem o desdobramento dos nobres espiritistas, que nem no filme mostra, ele morreu, rompeu-se aquele fio de prata. E ele ficou com a consciência solta. E a forte paixão dele atraiu ele para esse lugar, não tem explicação. E esse lugar ele pegou e liberou uma sala do inconsciente dele, onde ele era um artista do pré-humano. Ele foi um artista. E ele trouxe, quando ele voltou, que ele teve a oportunidade de retornar para o corpo, essa memória veio, da latência, ela ficou evidente e ele se tornou um artista super renomado para o país dele, tá? Então o que acontece? A pessoa, quando ela vai se tratar, a consciência que precisa liberar, porque a consciência é composta pelo subconsciente e pelo inconsciente. E quando ela está no corpo, ela coloca ferramentas, que é o pensamento subconsciente, para fazer as coisas que eu tenho um vídeo que explica, não posso me perder tempo nisso. Mas o que acontece? Quando a pessoa precisa de uma ajuda psicanalítica, ela vai lá. Então ela tem uma fobia. Quem quer saber o que é fobia, assista Monk. Monk é um show de fobia. É fantástico. Tem na Netflix, Monk. Coloca lá que você vai entender o que é fobia. Então a pessoa tem uma fobia que está atrapalhando a vida dela. Tá? Então ela vai lá, procura um profissional espiritualizado,
capaz de fazer a cura pela regressão. Então a primeira coisa que ele tenta é trabalhar o presente da pessoa. Mas aquele presente que eu falei, ó. E não no presente ele começa a dialogar com a pessoa. Ele tem que usar a palavra para ver se consegue descobrir. Então ele tenta trabalhar ela do nascimento até a hora que ela sentou no divã. Se for possível ali, beleza. Da infância, da juventude, trabalhe o presente. Se não for possível, ele vai, olha que fantástico, eu quis falar isso para vocês saberem o que já estão fazendo. A regressão já é antiga, então ele vai para a regressão. O coração, como é a bússola da alma, ele vai remeter a lugares, pode ser de várias sessões, às vezes em uma, eu já li livro de psicanalista que em uma sessão ele sarou a pessoa, curou a pessoa. E a pessoa relata em vidas passadas também, coisas assim de séculos e séculos e séculos. Depois em pesquisas foi comprovado, tá? Porque é tudo gravado, então ele vai, depois ele confirma. E a pessoa não tinha como saber aquilo, de modo algum. Em pesquisa, já tem muita pesquisa em cima disso. Tá? Não tinha como ela preparar mesmo, porque não tinha nem interesse em fazê-lo. Aí o que acontece? Ele descobre na regressão onde é o problema. E lá ele consegue a cura. Porque a pessoa, quando confronta o problema e o profissional falando em cima daquilo e tentando demover ela daquele sentimento ruim que aquilo causou, que não foi resolvido na época, é resolvido e a pessoa volta e fica melhor. Melhor, pode não zerar, mas se melhorar 50%, 60%, 70% já é maravilhoso. O resto da pessoa tenta no dia a dia dela. Tá? Mas onde eu quis chegar no fantástico aqui? Eles estão fazendo também progressão. A progressão, ela pega o que você tem no inconsciente, ela pega o que você está fazendo da sua vida naquele momento e ela, numa transe hipnótica, ela te joga no futuro, no seu futuro. E você vai dizer o que é, o que está o seu futuro. Eles não estão nem aí, todos esses profissionais, para saber se é verdadeiro ou não, se é uma presciência ou não, como dizem os espiritistas. Simplesmente, eles conseguem, diante do que a pessoa apresentar para eles como um futuro provável, ajudar ela no presente ou mesmo fazer uma regressão para tentar ainda pegar um passado para transformar num presente que corresponda a melhorar aquele futuro. Olha que maravilha. Isso é tudo trabalho consciencial. É tudo trabalho da consciência. A consciência vai permitindo esse acesso do inconsciente e as coisas vão acontecendo. Depois essa consciência toma conta de tudo essas memórias e como ela tem que se conduzir para ela criar a realidade dela da melhor maneira possível. Eu acho fantástico, eu quis fazer esse vídeo para poder explicar para vocês e para vocês refletirem. Tem muita coisa nesse sentido, pode procurar, tem livros, tem vídeos, procura, o YouTube tem uma porcariada, uma lixaiada, mas tem coisa boa, tem coisa muito boa, basta procurar, tá? A ferramenta é excelente. Então tá, então já expliquei essa consciência em relação ao tempo, como que ela funciona, já viu que ela funciona em todas as épocas e já estão fazendo até uma presciência dela, estão fazendo com que a consciência avance no futuro daquela pessoa. Repito, verdadeiro ou não? Não importa. O que importa é a pessoa viver melhor, tá? E para finalizar esse vídeo, eu queria falar que a nossa consciência, como ela tem essa capacidade de estar em todos os lugares, embora como ela está com essa morada, vamos dizer assim, morada do corpo, ela é limitada, ela é muito limitada. Ela tem que realizar coisas dentro da limitação do corpo, porque o resto é tudo subjetivo. Mas a consciência na hora do sono, no seu desdobramento, ela traz muita coisa boa. Então na sua oração, você pede ajuda para Deus e para os amigos espirituais que Deus assim encaminhar para sua ajuda, para sua vida, e o retorno é fantástico. O retorno é fantástico, então você pede determinada coisa para você ter uma faculdade mental correta, ter um movimento mental correto que te direcione para resolver determinado problema pessoal, profissional, de saúde, ou ajudar um terceiro, um filho, um neto.
isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Então, esse vídeo, e esse é o desfecho final que eu quero deixar, a oração feita com a bússola da alma, não adianta ficar falando um monte de coisa daqui para fora, que não adianta. Bússola da alma comandando a oração, você faz a oração e pede ajuda para Deus. Quando você fala Deus, existe uma cúpula de privacidade e ele, essa consciência superior, vai colocar no seu caminho espíritos capazes de ajudar naquele problema que você está enfrentando. Então essa tua consciência, mesmo ela no corpo, presa nesse corpo denso, ela é capaz de te ajudar. Porque ela fazendo isso, e você também ajudando a terceiros, quando você sair desse corpo e seguir para um outro nascimento, você vai carregar uma consciência mais adaptada, mais inteligente, emocionalmente mais controlada, eticamente e moralmente melhor, assim, que se espera, tá? Uma inteligência mais apurada, uma percepção aguçada, uma vontade de fazer o bem, uma vontade de avançar na senda do próprio progresso e arrastar com você pessoas que nem o que eu estou tentando fazer aqui, para que não se aprisione mentalmente, porque é o que eu vejo, e terrível, agora temos eleições municipais, e no Brasil começou de novo rivalidades, pessoas que não têm a mínima condição de ser um candidato, e é capaz de levar de repente uma eleição dessa. Então, pessoal, faça a sua consciência trabalhar a seu favor, não só ao seu, como aos seus entes queridos e a comunidade em geral, tá? Não se aprisione, guie, use a bússola, a sua própria bússola do seu coração para guiar o caminho correto para você e os seus entes queridos e para toda a sociedade, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, esse é o meu recado final. Então fique com Deus. Até meu próximo vídeo.